Américo Despachante, pontuação e recursos para todo o interior de São Paulo. Américo Despachante, 1932325134. Fique tranquilo, o Américo Despachante cuida de tudo. Confie na tradição e experiência do Américo Despachante. Tá preocupado com multas e recursos? Fale primeiro com o Américo Despachante. Avenida Francisco Glicério, 125, no centro de Campinas. 1932325134. A Cirúrgica Clinical, desde 1991, atende o segmento cirúrgico hospitalar com respeito e profissionalismo. Mais de 2.000 itens de produtos médico-hospitalares para uso pessoal ou profissional. Atendimento diferenciado com os melhores preços, melhores condições e atenção necessária que às vezes o momento exige. Cirúrgica Clinical, mais de 20 anos de tradição. Galeria Trabulce na Barão de Jaguara, lojas 6 e 8 no centro de Campinas. Telefone 193231 1188. cirurgicaclinical.com.br. Retornamos com a nossa visão geral de hoje. Estamos conversando com o doutor Haroldo Cardella. Doutor, nós falamos há pouco, antes de sair para o intervalo, sobre a condenação em segunda instância, porque a gente costuma, e aliás, a pessoa que está sendo julgada, ela adora falar, não foi transitado em julgado ainda. Agora parece que não vai precisar ser transitado em julgado para a pessoa já ir para a cadeia, de repente? Veja bem, essa decisão foi uma decisão em um único julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Superior, Corte Máxima, Corte Suprema, em um caso isolado. Então, que fique muito bem claro, ela não tem uma repercussão geral nos julgamentos de primeira instância e dos tribunais espalhados pelo país. Mas é verdade que já teve uma certa repercussão. Já não dá uma jurisprudência não obrigatória, aí depois? Não obrigatória. Mas o que decidiu o Supremo? E aí o Supremo, com todo o respeito que merece, mas o Supremo, nessa situação isolada, ela rasgou, não é? O Supremo rasgou a nossa Constituição Federal. Porque a Constituição Federal estabelece de forma muito clara, como cláusula, inclusive, cláusula pétrea, que não pode ser modificada, somente através de processos legislativos. Que determina o seguinte, que ninguém nesse país pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. A nossa Constituição não estabelece que ninguém será considerado culpado até o julgamento de segunda instância. Para que as pessoas entendam, nós temos um julgamento pelo juiz de primeiro grau e nós podemos recorrer para o segundo grau, que seria o Tribunal de Justiça. Mas nós temos também, em situações pontuais, a possibilidade de decisões dos tribunais estaduais serem discutidas, essas decisões, a nível de tribunal superior, que seria o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal. Então vejo que essa decisão do Supremo foi uma decisão que já está sendo colocado novamente em discussão, em outras situações também pontuais, porque alguns ministros do Supremo, como o ministro Celso Mello, que é o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, já se posicionaram de forma extremamente contrários a essa decisão. Até porque seria uma temeridade. Nós temos há uma estatística de quase 50% de casos que o Tribunal Superior em Brasília, o STJ, reforma decisões de segunda instância. Então, veja que interessante. Se o Tribunal de Segunda Instância determinar a expedição de mandado de prisão para aquele que foi condenado em primeiro, confirmou em segunda, e ele vai ser recolhido ao sistema prisional... Aí ele é absolvido depois. Aí ele é absolvido em Brasília, eu pergunto como é que fica. E aí vem, nós vivemos um momento ímpar no país, não é verdade? Onde se discute a questão da impunidade, a questão do fim da impunidade, e muitos alegam o seguinte, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal vem de encontro também com mais um mecanismo para buscarmos a celeridade da justiça e o fim da impunidade. Isso não é verdade, Alberto. Isso não é verdade. Doutor Cardella, nós estamos aí nos aproximando das eleições, né? Até amanhã, vou receber aqui com muito prazer o doutor Torrano para falar sobre os aspectos eleitorais e tal. A história da ficha limpa tem que ser transitado em julgado também para que o político seja incluído aí no ficha suja? Esse é o entendimento do nosso Tribunal Regional e também do Tribunal Superior Eleitoral, que é necessário o trânsito em julgado. Mas veja, tudo isso vai de encontro com uma previsão constitucional. Se nós não concordamos com a Constituição tem que ser modificada. Mas nós não podemos passar por cima da Constituição do país.
Nós não podemos... A única garantia que nós temos nesse país, Alberto, ainda, é o respeito às leis. Porque estamos diante de um chamado Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É o cumprimento das leis, acima de tudo. E, infelizmente, na situação da ficha limpa, e especialmente agora com essa decisão, que tem sido bastante debatido, né, isso no nosso país, eu tenho certeza que o Supremo vai rever essa decisão, até porque isso vai causar, não para as classes mais privilegiadas da sociedade, mas sim para as pessoas mais pobres, as pessoas que já têm uma deficiência no seu direito de defesa. Essas pessoas estarão esquecidas a partir do trânsito em julgado, como agora se entende a partir do julgamento pelo Tribunal de Estado. Interessante, você fala, né, no Supremo Tribunal em Brasília, nosso Supremo Tribunal Federal do Brasil, quem de repente ouve alguns nomes como Lewandowski, que teoriza a Vasco, acho que é da Rússia, né? Não acho que seja do Brasil, né? Doutor Haroldo Cardella, o Brasil tem poucos lugares nas cadeias ou o Brasil tem um excesso de criminosos, digamos assim? Esse é um problema seríssimo, não é? O sistema chamado sistema penitenciário brasileiro não é levado a sério. Nunca foi. E nós temos, e muitos defendem, que é necessária uma reforma de legislação. O nosso problema no país não é falta de leis. As nossas leis são boas. O Código Penal brasileiro é bom. Ele é atual. A nossa legislação de execução penal, veja bem, a partir do momento que eu tenho uma condenação transitada em julgado, num processo criminal, esse condenado, ele vai ter a sua vida carcerária regida por uma lei, chamada Lei de Execução Penal. E quem vai, de alguma forma, administrar isso é o judiciário através de um juiz, chamado juiz da vara das execuções criminais. O problema, Alberto, que nós temos milhares de presos, nós temos um único ou dois juízes, um ou dois promotores de justiça, um sistema degradante, que não se tem um mínimo de estrutura para aquele preso, e muitos defendem e criticam, mas se ele está preso é para ficar e deve morrer na cadeia. Não é bem assim. Isso, ele vai voltar para a sociedade. E eu não posso apostar em alguém que retorne para a sociedade pior do que foi, quando entrou no sistema prisional. Então, o sistema prisional nosso, ele é falido, não é levado a sério pelos nossos políticos, e a nossa legislação de execução penal, ela é muito atual. Mas, infelizmente, não é dado nenhuma estrutura para que o preso possa, de alguma forma, se ressocializar ou se socializar para que possa voltar em sociedade. Falar em voltar, você volta outra vez para a gente continuar conversando? Nosso tempo acabou e o papo realmente está muito bom. Você volta? Com o maior prazer, Alberto. Então, eu agradeço mais uma vez aí o convite. Obrigado, Estou sempre à disposição de você e do programa. Grande Haroldo Cardella, tive um prazer enorme de conversar com ele, um dos brilhantes advogados criminalistas desse Brasil. Gente, nossa Visão Geral vai ficando por aqui. Não deixe de acessar o nosso site redefamilia.com.br. No site você navega, fica por dentro da nossa programação e acompanha em tempo real a nossa programação, tá bom? Saúde, paz e alegria. Muita sorte. Bora, doutor. Vamos lá.